Olá, sejam todos bem-vindos e hoje venho até vocês para falar sobre o movimento anti-vacina. Antes de entender o porquê as pessoas desse movimento temem mais as vacinas do que as doenças, temos que entender como a vacina funciona. O conceito de vacina, como a gente conhece hoje, é novo, já o método nem tanto. Há mais de 500 anos, os chineses conseguiam se imunizar da varíola, deixando restos de feridas infectadas secando ao sol. A radiação ultravioleta do sol matava o vírus, e as pessoas aspiravam isso. O sistema imune recebia uma versão inativa do vírus, que usava isso para aprender a combater a doença, quando ela chegasse de verdade, é claro. Ganhando assim o que a gente chama de imunidade. Esse método foi aperfeiçoado por volta de 1780 por Edward Jenner, quando ele achou uma versão da varíola nas vacas que causava uma infecção inofensiva para as pessoas, mas que gerava imunidade contra a varíola humana. Esses métodos deram tão certo que até hoje as vacinas usam ou uma versão do vírus inofensiva ou ele destruído. Mas, em 1930, foi estabelecido o uso do etilmercúrio ou etimerosal para deixar a vacina ainda mais segura. Esses compostos garantem que o vírus continuará estéril. Mas não se preocupe, a quantidade de mercúrio presente nesses compostos estão dentro do considerado seguro. Você ingeriria uma porção de mercúrio muito maior ao comer a maioria dos peixes do litoral brasileiro. Bom, agora que já sabemos como as vacinas funcionam, já podemos falar sobre o movimento anti-vacina em si. Desde que a vacina foi adotada pelos governos, já haviam revoltas populares, principalmente pela falta de informação. Muitas revoltas violentas já aconteceram por conta das vacinas, como em 1904, no Rio de Janeiro, quando ocorreu a famosa revolta das vacinas. O que aconteceu foi que o presidente Rodrigues Alves decidiu implementar reformas nos precários portos e estradas da então capital do Brasil. O problema foi que, para fazer isso, ele demoliu sem aviso prévio cerca de 740 prédios na área mais populosa da cidade, deixando muitos pobres sem onde morar. Essa reforma foi feita às pressas, elevou os custos dos aluguéis e paralisou as atividades comerciais ligadas ao porto. A população mais pobre foi obrigada a ir para os morros ou subúrbios, e o estopim da revolta foi a vacinação obrigatória contra a varíola, liderada pelo Oswaldo Cruz. Na época, ele tinha a missão de acabar com 3 doenças: a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. A febre amarela foi controlada diminuindo os focos de mosquito. A peste bubônica foi controlada estimulando o extermínio aos ratos. Já a varíola, a única forma de prevenção eram as vacinas. Então, em 1904, o governo estipulou uma campanha de vacinação obrigatória. Pela falta de informação, existiam rumores sobre uma campanha de extermínio contra a população mais pobre, que eram justamente o alvo da campanha. Houve uma semana de manifestações que depredaram boa parte dos bairros do Rio, ao ponto em que a repressão policial não foi suficiente, fazendo com que tropas do Exército e da Marinha fossem acionadas. O governo decretou o estado de sítio na cidade, com suspensão temporária dos direitos e garantias. E até a tentativa de um golpe militar ocorreu. No final, cerca de 900 pessoas foram presas, 30 foram mortas, 110 foram feridas e 461 foram deportadas para o Acre. E o governo finalmente suspendeu a vacinação obrigatória. Porém, o movimento anti-vacina atual se baseia principalmente em um artigo científico publicado em 1998, do então médico Andrew Wakefield, ligando a vacina tríplice à irritação intestinal em 12 crianças com autismo. Porém, sua licença foi cassada pelo Conselho Médico Inglês após descobrirem que ele fraudou os dados. 3 das crianças nem eram autistas. Esse médico fez isso, pois ele criou empresas que iriam lucrar milhões com a retirada da vacina tríplice. Mas até hoje, o movimento anti-vacina ainda usa esse artigo refutado dezenas de vezes como argumento. Outra explicação para esse fenômeno é que as pessoas não sofrem mais das mazelas dessas doenças. O que eu estou tentando dizer é que as pessoas não sabem mais o que é uma família perder cerca de 1/3 dos seus filhos para as doenças. Ou pior, crianças que contraem doenças das quais sobrevivem com sequelas para a vida toda,
como foi a poliomielite, varíola e outras doenças que ajudaram a destruir impérios e aterrorizar a população. De forma que, quando devidamente informados, as pessoas faziam fila para vacinar os seus filhos com medo que eles morressem. Mas graças às vacinas, isso felizmente não é mais uma realidade. Porém, com o tempo as pessoas esquecem o quão ruim foram essas doenças e começam a focar mais na vacina em si, gerando rumores absurdos sobre crianças virando autistas ou pessoas contraindo a doença da vacina. Para deixar claro, foi feito um estudo com mais de 500 mil crianças comprovando que não há ligação alguma entre a vacina e o autismo. E também é impossível contrair a doença das vacinas modernas. Porém, esses rumores alimentam uma teoria da conspiração completamente pirada que é integralmente responsável pela volta do sarampo, que já era para ter sido erradicado no Brasil, porém voltou a ceifar vidas de bebês, crianças e idosos. Então a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo é: se vacine e vacine os seus filhos. Dessa forma você não garante apenas a sua segurança. Mesmo que por algum motivo você não desenvolva a imunidade, as pessoas em sua volta estarão imunes, mantendo todos seguros. A vacina é uma das maiores descobertas científicas. Não deixe de se proteger com medo de algum efeito colateral. O máximo que pode acontecer é uma pessoa a cada 100 mil ter uma febre branda ou um enjoo leve. Avaliem o vídeo ou o podcast e até a próxima. E se você se interessou por esse assunto, assistam também um vídeo do Átila, do Nerdologia, e do Felipe Figueiredo, também do Nerdologia. Esse vídeo foi parcialmente inspirado neles. E se você se interessar mais ainda nesse assunto e quiser ir mais a fundo, assistam o vídeo do Pirula. E vou deixar na descrição do vídeo no YouTube os links de alguns artigos científicos, se você quiser dar uma olhada e conferir os dados que eu apresentei nesse vídeo. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, eu vou ver se eu consigo deixar na descrição do podcast. Se eu não conseguir, procura no YouTube e até a próxima.